Bem, pessoal, mais uma resolução. Considere os conjuntos A formado pelos elementos x pertencentes ao conjunto dos números inteiros, tais que x são maiores ou iguais a 1 e menores que 5. E o conjunto B, que é formado pelos elementos x pertencentes ao z asterisco, né, inteiros com ausência do zero, desde que esse x seja maior ou igual a 2 e menor ou igual a 6. Pergunta quantos elementos comuns existem entre A e B. Bom, então primeiro eu vou transformar essa escrita do conjunto A e também do conjunto B, que estão na forma de compreensão, estão descritos através de uma regra, uma lei, eu vou transformar isso numa descrição tabular ou por extensão, né, também chamada de descrição de forma analítica do conjunto. Então eu vou colocar aqui, ó, conjunto A é formado pelos elementos. Aí diz, o A é formado pelos elementos inteiros, então entra positivo e negativo, desde que esses inteiros, aí eu olho em relação a x aqui, ó, são maiores ou iguais a 1 e menores que 5. Então o próprio 1, 2, 3 e 4, né? Menor que 5. Se tivesse aqui igual a 5, entraria o 5. Mas já que não é o caso, eu vou só até o 4. E aí eu tenho também o conjunto B. O conjunto B é formado pelos elementos x pertencentes ao z asterisco. O que significa z asterisco? Z asterisco é o próprio conjunto Z, todos inteiros, positivos e negativos, menos o elemento zero. Então, isso seria o Z asterisco, que é a ausência do zero. Sempre que o conjunto tem esse asterisco, né, como expoentezinho aqui nessa posição, ele significa excluir o zero, são os números não nulos. Ok, então fazendo isso, B diz que é formado pelos elementos maiores ou iguais a 2 e menores que 6. E aí tu observa que esse asterisco está de forma meio inerte aqui, né? Ele não está exercendo nenhum papel assim importante. Por quê? Porque se o número é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 6, ele automaticamente já é aqui, ó, diferente de zero. Então não tem necessidade de excluir o zero. Mas ele excluiu, né? Talvez até para que tu faça algum tipo de confusão. Então tu aí não vai fazer nenhum tipo de diferença. Agora, se aqui fosse, por exemplo, de menos 2 até 6, aí sim, né? Aí ficaria menos 2, menos 1, o zero não entraria, então pularia para o 1, 2, 3, 4, até o 6. Tá? Se fosse assim. Mas como é do 2 até o 6, então entra o próprio 2, 3, 4, 5 e entra também o próprio 6, né? Já que vai menor ou igual a 6. E aí ele quer comuns, elementos comuns entre A e B. Como que eu represento elementos comuns entre dois conjuntos? É a interseção, né? Então ele quer a interseção B. E na realidade ele quer o número de elementos de A interseção B. Então primeiro eu vou fazer a operação aqui, ó, A interseção B. E aí depois eu conto quantos elementos eu consigo. A interseção B é formada pelos elementos comuns entre A e B. Então o que repete? O 2, o 3 e o 4. Então a interseção B é formado pelos elementos 2, 3 e 4. Logo, o número de elementos dessa interseção é igual a 3. Ok? Então é isso. Espero que você tenha aproveitado e até a próxima.